A experiência é tudo, meu amigo. Salve Flamengo! Já entrou o Romário falando, salve mesmo, vai precisar. Lá no Uruguai, É caixão, amigo. Já tô até de luto. lá no Uruguai vai precisar. Olha aí, Bruno Mendes segue o terceiro, entrou. Tá em Miami ainda, Bruno? Em Vitor compensação, Moreira, se não Diego passar, Soares. No fim de semana, Bruno Henrique capitão, hein? Vamos começar. Ah, sim. Tem um lado bom. Eu não sei. Independente de Se- passar ou não, não tem Libertadores na outra semana. Mas aí pode ser Acho que o que time é pegue Chapecoense. uma folga, né? Não, difícil, porque... Se o time não vai passar, ter- quem vai pegar folga é o Abel. Vamos já falar sobre isso. Também acho. Boa noite, galera. Tá em São Paulo, a égua para luxar. Bom, vamos iniciar mais um programa, Clubismo Futebol e Resenha, nos estúdios da Tupinambá, em apoio da Otimize Sistemas, viu, Bruno? Tudo para sua loja, impressora, software e tudo mais. E também da Champions Outlet. Amanhã eu devo estar com a arte pronta para lançar a promoção da camisa. Que é legal, só que a gente agora tá andando sem precisar mais trabalhar nada. Os seguidores estão vindo e tal. A gente teve postagens no alcance de 19 mil seguidores, curtidas. E 1.800 curtidas, 19 mil alcance. Muito legal. Quase igual ao meu post na distância. Só Quem se gosta, for eu te quem gosta do xingando. Bruno Rafael, poste Bom, aqui. Hoje nós vamos falar sobre a rodada do Brasileirão, vamos falar sobre Libertadores, que na verdade não tem muita emoção no meio da semana. O Atlético Paranaense está classificado, o Inter está classificado, Palmeiras está classificado, Cruzeiro classificado. o Cruzeiro está classificado. Só o Mengão querendo flamengar, Mas como líder diria do Vandir grupo Júnior. ainda, né? Líder do grupo, Por que empate. situação. Grêmio também, viu? O Grêmio também vai Grêmio sofrer, também. né? Ah, é, eu também. O Grêmio também, mas eu acho que a missão do Grêmio é menos dolorosa. Apesar de que ele meteu o time praticamente titular para jogar. Ele botou os caras que iam fazer 10 dias sem jogar pra ganhar ritmo. Mas- Kahneman, Maicon, Mas começou. Everton. Não, mas Everton começou. Pra ganhar ritmo. E a gente criticando aqui o Atlético Mineiro, fazendo pré-temporada na Libertadores, pra chegar no Brasileirão Voando. arregaçando. O único 100%. Ninguém entendia do Atlético. O Galo é tão confiante no Brasileirão que ele abandonou a Sul-Americana. Ele precisa ir amanhã, ele precisa ganhar para garantir a Sul-Americana amanhã lá na Venezuela. Mandou o time reserva. Galo mais lindo do mundo. Mas é muito burro, né? Bom, vamos começar falando do clássico ontem. Ó, o Romário tá dizendo. Foi no jogo ontem, Bruno? O Romário tá dizendo aqui que vai ser 3-1. O Flamengo vai ganhar, pô. Não sei. Tem muito mais bola. Que eu digo, o Penharol tá só as camisas. Vocês perderam só Só para as joga- camisas só no joga na Maracanã. raça, né? Só na catimba mesmo. O gênio Gabigol foi expulso no primeiro jogo, né? Se E a, Jogar tomou- com o e Jota. foi no contra-ataque também, né? Uma bola perdida e... Enfim, deu tudo errado. se a Mas ele não caiu catimba, bem, se a catimba aqui foi pesada, imagina como é que vai ser lá no Precisando Uruguai. vencer. Basta lembrar 2 anos atrás como foi com o Palmeiras que ganhou o jogo lá. Lógico que tinha a declaração do Felipe Melo, mas os caras fecharam o portão e tudo mais. Flamengo e São Paulo. São Paulo e Flamengo na ordem, né? Quem O saiu por Flamengo entrou com um time reserva. Só com o Diego reserva, todo mundo reserva. Lateral, qualquer um que entrasse era reserva, o direito, né? Ei, flamenguista, Ai, ai, vocês ai. gostam do assistir o jogo Mas no Rafinha tá avião? chegando Que no meio do azar, ano, hein? viu? Rafinha, contratado já. Rafinha contratado. Tem outra contratação que tá fechada aí que disseram qual é? É do Flamengo? Não sei, tem outra contratação aí que tá. Ah, estão dizendo que é o Gil. Zagueiro, É. zagueiro Gil. O Flamengo? Não, não é no Flamengo. O Gil disse que só volta pro Corinthians. Ah, mas o Grêmio tá babando em cima dele lá porque tá com medo de perder. Bem, Ótimo zagueiro. e o São Paulo começou pressionando, assistiu o jogo, aliás, no velho mosaico, que eu fico aqui show. fico aqui só assim, ó. Ah, mas é Olha a massa. telinha. Aí vai chegando alguém no ataque, eu dou uma atenção aqui, ó. Né? E nesse mosaico eu vi algumas coisas interessantes, nós vamos falar aqui. E o Cuca começou cucando o jogo, atacando como ele faz. Eu disse pro Jogou o Vandir Fausto, Júnior, lateral direito, botou o Hudson no meio. colocou a molecada, chupa Vandir Júnior, que eu falei pra ele aqui no outro programa, ó. O Cuca, ele vai começar pressionando todo o adversário que ele for jogar em casa. Aí o Bonitão falou aqui, ele não vai investir na base, porque ele não é histórico dele. Se o cara for bom, ele investe. Tipo o Gabriel Jesus, foi ele que fez o Gabriel Jesus. Não foi o Oswaldo, põe o Gabriel, não.
Então, se ele olhar para a base do São Paulo, que junto com a do Palmeiras, hoje, são as melhores do Brasil, ele vai colocou, não é o nome do jogador que dança o quê? Valse. Valse. Falso, né? Colocou o Valse, porque o É Igor Valse? tinha sido expulso, eu acho. Valse. Falso, né? Colocou o Hudson na dele, Família do Falso. pressionou no começo do jogo, queria fazer o gol, mas o Flamengo foi lá e achou uma bola, uma jogada do Diego, tocou pro moleque lá, o Craque do jogo, né? o Tietchan foi o melhor do jogo. Não, eu digo pra votação dos internautas. Aí foi? Craque do Ó, o jogo. Tietchan foi o cara que mais finalizou na rodada. Pra você ter uma ideia. E o segundo tempo, ele arrebentou. Mais posse de bola, mais finalização, mais assistência durante o jogo. O Tietchan foi completo ontem, viu? Até superando o Tietchan de época do Palmeiras. Bateu umas 3 de canhota, que ele tem essa. Aquela bola no fim do jogo que não entrou pro capricho, né? Pegou de canhota, Foi. ela saiu abrindo, né? Teve um que o goleiro tocou, essa. O Teve São outro goleiro Paulo, tocou. ele tá mais solto do que na época do Palmeiras? Tá mais... Não, ele tá parecido com o Palmeiras. Porque naquela época ele tava em todo lugar, né? O que é o São Paulo? É um time rápido. Ah, o Tietchan? Ah, tá. Ele tá igual que ele fez no Palmeiras. Ontem ele teve uma atuação digna de Palmeiras na época que ele tava No auge. no auge. E Vitor Moreira, torce pra quem, Vitor? Nós gosta de sofrer. É o Flamengo, é? Tá vindo pra cá. Então, assim, ontem ele fez jogo de nível de Palmeiras no auge. E pressionou, levou um gol. E aí o jogo ficou amarrado. O Flamengo amarrou o jogo. Mas, eu vi vários comentários hoje. Eu também achei que o time do Flamengo ontem era um time mais arrumado do que o time titular. Ah, mas entrou com 3 volantes, mas os volantes jogavam. Mais O- equilibrado, né? mais equilibrado. Sofreu muito. Eu só assisti o segundo tempo e vi o São Paulo melhor. Mais chute de fora, No segundo tempo, o São Paulo foi muito pra cima mesmo. O Cuca comemorou o gol a lá Neto. Foi, deu um carrinho assim, de joelho. Não, deu aquela escorregada assim de joelho, na hora que saiu o gol. Técnico que vibra, chupa Vandy Júnior, não sei onde é que ele vai assistir, mas como chupa também. Colocou a molecada, time rápido, o Hernani entrou muito mal de novo. Cara, o Hernani, assim, ele é aquela Pesado. questão de onde ele tá jogando, né? Estava jogando. É um campeonato nacional que não tem exigência física, técnica praticamente nenhuma. Aí quando o cara retorna para uma loucura como é o calendário brasileiro, quarta, domingo, terça, sábado, tal, o cara não aguenta, amigo. Não tem como. É. Até ele voltar ao ritmo normal, vai demorar um bocado. Agora eu vou aproveitar aqui o gancho da questão do quarto domingo e fazer uma reflexão que eu achei legal. O Fábio Luciano fez um comentário, né? Dizendo, rapaz, assim, mas o jogador brasileiro reclama muito jogar quarta, domingo, terça, sábado. O jogador que só joga fim de semana é jogador de pelada. Pelada de fim de semana. Então, um cara profissional que não se prepara para jogar 2 vezes por semana é complicado. O Corinthians, não tô entendendo essa do Corinthians poupando o jogador que praticamente não tá jogando nada, só, né? Tá bom, teve um monte de cara machucado lá e tal. O Liverpool, coitado, perdeu o Salah, perdeu o Firmino. Já estava em Já missão tava quase complicado, impossível. é. Acho que não tem mais Vai entrar Shaqiri, Pensar, né? Provavelmente vai. seria Hoje o City ganhou. Shaqiri, 1 a 0, mais né? certinho. Que golaço, vocês viram o golaço? não assisti ainda. O City jogo difícil contra o Leicester, muito difícil, 1 a muito 0 difícil. suave, né? Time bom, viu? Time bonzinho, bem amarrado mesmo, bem arrumado. Trabalhou, não conseguia chegar. Aí no segundo tempo, na metade do segundo tempo, o Company, É o zagueiro, né? eu digo, Belga, ande né? em boas Company. companhias. Meu amigo pegou a bola na intermediária, avançou, ninguém chegou, estou. Você sabe o que é chute na gaveta? A gente diz assim muito no ângulo, né? Essa foi no ângulo, porque ela passou encostando nos dois assim, ó. Ué, Que golaço de igual fora o da padrão área. de falta do Messi na semana passada, né? Claro. E é emocionante porque o Company ano passado ele estava na campanha, ele não estava jogando, ele estava com problema físico, né? E foi campeão olhando. E pode ter sido o último jogo dele pelo City no estádio do City. Parece que ele não vai continuar e é o gol praticamente do time, porque se vai para o empate, o Liverpool vai por uma vitória simples, se empata hoje. Agora não, quem vai por uma vitória simples é o City. É, o Mas City, de campeonato, né? o City Disputado ponta a ponta. teoricamente pega um time mais fácil, É isso. que é o
Burnley, né? Burnley, que é o penúltimo, Lá né? no meio tá, É o penúltimo. É o meio pra baixo, né? É o penúltimo, tá? Quer Bom. dizer, é o primeiro time fora da zona do rebaixamento. E o Liverpool pega o Bournemouth, se não me engano, que tá lutando por Liga Europa. Não, acho que é o O Wolf. Southampton. É o Wolf. É um time que tá lutando por... É um desses times. Ó, o Romário tá perguntando assim, ó, qual a opinião de vocês sobre a garotada que representaram o Flamengo ontem? Foi o que eu disse aqui, o Flamengo tem uma das melhores bases do país. E você tem cara ali que... O Matheus Sávio, que tá no Tá CSA, no CSA. tá jogando muito bem. Também. Foi emprestado para dar rodagem, né? Não é aquele jogador que o Flamengo quer descartar. Mas dentro do elenco do Flamengo... Agora o que eu penso? Desculpa, pode continuar. Não, dentro do elenco do Flamengo tem que botar para rodar. É muito parecido com a situação do Palmeiras com os jovens que vão surgindo. Um time muito forte, muito recheado. Para não ficar parado, tem que realmente começar a colocar para rodar. Matheus Sávio, tá? O Lincoln é um bom atacante. Continua no Flamengo ainda, porque centroavante ali, nós temos centroavante mesmo, só o Uribe. Né? O Gabriel... O Uribe Tá mais- não, ele Tá não. jogou, mas tá... Ele entrou. Reserva. Meia boca. Estranho. Porque não entendi. ele não tava- Ele assim, na verdade ele não tava tão mal tecnicamente. Apenas o Flamengo contratou nomes de peso, né? E aí ele acabou perdendo um espaço muito sem ser decidido por falta de desempenho. Não sei se eu estou dizendo errado. Que ele terminou Talvez. o Campeonato Brasileiro muito bem ano passado, jogando bem, marcando gols. E aí só que as. Ó, o Vandy Júnior já entrou aqui dizendo que não jogou nada essa meninada. Chupa, Vandy Júnior. O Cuca tá calando tua boca. Ó, o que eu penso sobre o meninado do Flamengo é assim, eu ia falar isso, tem duas coisas. Primeiro, o Flamengo não tem um elenco igual ao do Palmeiras. Precisa mais da base. Né? Por exemplo, lateral, meia, volante. Você vê que é o Ronaldo, que é um bom volante, que não foi... Aquele Hugo Moura jogou bem também. Jogou achei bem, que bacana. chegou. Então ele precisa mais. E aí o que o torcedor tem que entender da base, Palmeiras e Flamengo, o que eu penso sobre isso? Principalmente Palmeiras. Ah, mas não vai aproveitar a base. Coloca para rodar, que nem o Arthur tá rodando agora, enfim, tem uns que vão vender. Mas Palmeiras e Flamengo não estão trabalhando para utilizar a base. Eles estão trabalhando para ter nome grande, investimento, certo? Certo. Aí vem aquela história, se chegar uma revelação vai vender? Vai vender. Vai vender porque precisa fazer caixa que nem vendeu agora no lateral esquerdo, muito bom, Palmeiras, Luan Cândido por 50, 40 milhões, para bancar esse time que está lá em cima. Você sabe por quê? Porque no Flamengo e no Palmeiras, essa molecada, a torcida não suporta, dá tempo para essa molecada. Não é que nem o Santos. O São Paulo agora, a torcida do São Paulo está entendendo. Precisa da molecada, Antony, Elinho, que é histórico, porque teve lá o Expressinho, né, aproveitou muito e depois de um tempo São Paulo também ficou muito com o time montado. Então, as torcidas de Palmeiras e Flamengo não vão dar tempo para ninguém. O Arthur, que está arrebentando no Bahia, ano passado, Palmeiras e Ceará, ele entrou no segundo tempo, foi criticado, porque estava escorregando demais, porque não sei o que, não sei o que, isso aqui, isso aqui. Isso é tão verdade que o Flamengo, né, vendeu com 17 anos o Vinícius Júnior por real, a 45, e tende a fazer a mesma coisa com o Ranier, né? Tem 16, digamos assim, é um jogador... Talvez não jogue no profissional. É um jogador que a Europa, praticamente, os grandes clubes da Europa estão de olho, e a tendência é que ele saia, a venda gira em torno desses 45 a 50 milhões de euros também. O moleque tem 16 anos. Você então vai deixar de vender? Não pode, não tem. É o que eu estou dizendo, o torcedor fica criticando, principalmente do Palmeiras, critica porque a gente tem uma base muito forte que ganhou só tudo ano passado. Praticamente tudo. Só não a copinha. Só não a copinha. Mas você vai deixar de vender, porque esse moleque pode virar um Lulinha. Ele pode não vingar. Entendeu? É complicado mesmo. Pode virar um Vini Show. O Vinícius, que o senhor Luiz Felipe Scolari não permitiu vender lá em 2011, chegou o Empoli da Itália, chegou com a proposta de 7 milhões, 8 milhões, 2011, para o Vini Show, com 17 anos, jogador mais jovem a estrear como profissional no Palmeiras. Aí o Felipão, não, vamos deixar ele aqui. Saiu de graça. Tá aí no Criciúma hoje, tá no time desse daí hoje, junto com, se não me engano, tá com o Wesley. Tá bem acompanhado, tá bem o Criciúma pra subir. Wesley, ex-Palmeiras. Ex-Palmeiras, Wesley Vaquinha. Ex-São Paulo. Wesley Vaquinha. Então, Romário, ó. Então consideraria uma vitória ontem do Flamengo?
O Vandir a gente jogou nada, mas a molecada entrou bem, tirando que eu acho que o zagueiro deveria ter sido expulso, que o que ele fez com... 2 expulsões, eu concordo com o Vandir. 2 expulsões. Do Trauco, que deu no Antony, aquilo ali não é falta, é pancada. No segundo tempo, aquela Foi, que o Antony deu tapa por cima, ele chegou, ele não teve bola. É agressão, cara. Se não tem bola, é agressão. É que nem a expulsão. A gente tratou um lance aqui um dia desse, acho que foi até do Cartola, do Samuel Xavier com o goleiro do CSA, que o lance estava impedido, Samuel Xavier deu tapa, Sim. mas o goleiro deu nele, é expulsão, não tinha bola, era a mesma coisa. E também, o que o cara fez com o Pato, apesar de que os comentários estavam falando assim, ó, mas o Pato também, ele não é um David Show, ele não é um Gustavo, que ele estava numa posição que ele não está acostumado a cabecear. Mas o cara não... Assim, o cara... cotovelo, né? O cara... ele tava olhando pra bola, mas o cara foi só no Pato, entendeu? Foi só uma pancada no Pato, chega o cara tá com um colar cervical. Eu não vou ler as mensagens do Vandir, porque ele deveria estar aqui. Se ele quer comentar alguma coisa, ele venha pra cá. Né? Se vocês quiserem, vocês leiam aí. Pau no cu dele. Se ele quiser comentar, ele tem que vir pra cá. Mas eu vou ler essa. Apesar do time do Flamengo ter até se comportado bem defensivamente, foi uma vitória grande. Claro que foi. Assim, o São Paulo também comemorou, certo? O Cuca fez questão de enaltecer que o jogo era esperado que fosse um jogo difícil, mesmo contra a equipe reserva do Flamengo. Comemorou muito, na verdade, não só pelo jogo em si, mas pela evolução que ele percebe no time. Aí ele volta àquela fase de classificação do Paulistão, onde o time estava desacreditado, correu o risco de não classificar para a fase de mata-mata, e aí a evolução que o time teve na reta final e esse início de Brasileirão. Então ele comemorou pela sequência do time, pela manutenção do futebol, está se ajustando. Ele comentou ontem que continua se ressentindo da falta de um camisa 9 tradicional que ele não tem, embora tenha feito passou pano para dizer que não está insatisfeito com os 9s, as variações de 9 que ele vai trazer o Trellis de volta. Mas boa. Mas assim, ele assim, deixou claro que continua faltando um centroavante, com aquele cara para colocar a bola para dentro. Eu não concordei com a coisa que ele falou ontem, Henrique. Ele falou que depois do gol a molecada ficou nervosa. Que é isso, pô? Gol no começo do jogo. O time eu acho que não interferiu, não. Também assim, acho não. Eu acho que o São Paulo jogou melhor, o que já era esperado, é um time que está mais entrosado. E assim, teve chance de vencer o jogo, os lances finais do São Paulo foi muito bem, e a felicidade do goleiro foi bem também, o César jogou muito bem, e falta de sorte em alguns outros. Acabou mais um resultado de empate, acho que ficou bom para ambas as equipes. Acho que não foi um resultado injusto, não. O Romário perguntando aqui, ó. Qual volante podia fazer dupla com o Cuejá, dos volantes de ontem? Ó, eu vi alguns comentários hoje, assistindo o jogo ontem, eu pensei assim também. Não quer dizer, concordo com o que o PVC fala. O PVC fala assim às vezes, ó. Tem time que joga com 3 volantes e que não necessariamente é um time defensivo. Sim. Desde que solte os laterais, desde que tenha ultrapassagem, desde que sejam volantes, que sejam volantes que o gol do Flamengo ontem. Quem foi o moleque que deu toque lá? Não vi. O moleque qual foi o volante que deu toquezinho lá que o Berril completou o lance? É o Gumora, não? É o Gumora, ele é mais volante ou meia? Com certeza. Não, ele é... Eu acho que é segundo volante. Segundo volante, tava dentro da área, entendeu? Então talvez... o problema do Abel é que eu acho que por essa pressão de ter que colocar Arrascaeta, Gabigol, Bruno Henrique, todo mundo para jogar, não sei se ele vai olhar para isso. Mas talvez se ele pegar, é o que eu sempre sou criticado por isso. Eu não acho o Arão um jogador ruim. Eu acho ele desprotegido. Ele é desprotegido, mano. Você tem 4 caras na frente daquele ali, que o Gabigol e o Bruno Henrique não são igual ao Dudu, por exemplo. O Dudu tá na linha de fundo, tirando escanteio. A minha crítica ao Arão é a seguinte: o Arão ele não se decide se ele é meia, ele quer jogar todas as posições, né? Mais como meia ou como volante. Aí o que acontece? Ele não é nenhum e nem outro. Ele não consegue dar... Vira e mexe, ele consegue fazer alguma jogada interessante no ataque, faz dar uma assistência, um né? golzinho e tal. Mas ele deixa
Aí vamos supor assim, ele Aí não é deixa um o cara. Coelho- Ele o não é um Coelho cara. é, correndo sozinho no meio de campo. Ele Não não- é culpa do cara. Ele não é um cara que consegue construir muita jogada. Então, assim, ele não é aquele meia que vai ajudar muito ofensivamente. Esporadicamente ele consegue fazer alguma coisa. Por outro lado, aí, tipo, ele já não é muito bem ofensivamente. E ele deixa desguardada a defesa. Então, assim, o Coelho já roda o meio de campo todinho. Então, assim, é melhor, amigo, fica aqui, dá uma proteçãozinha, vai até a intermediária, volta, não precisa ligar pro ataque, assim, certo? Porque não Apesar dá, de velho, que não dá. Apesar de que também é aquela história, dá para soltar mais, eu sempre condiciono o posicionamento dos volantes ao posicionamento dos laterais. Se o Pra cara mim- sobe, o lateral tem que dar cobertura, tem Jogar- que fechar o meio. Eu jogava campo desde moleque e eu via isso, ó, se o volante, eu comecei como lateral, você vai passar aqui, mas se o volante passar, for, você não vai. Se ele for, você não vai. Eu via sempre Ele isso. fica a avenida aberta. Então, se você tem um Pará que é volante de origem, que joga lateral, se você quer prender esse cara para você soltar o Arão, por exemplo, tudo bem. Mas o problema é que o Pará vai, o René vai, o Arão vai, e os 4 estão lá na frente não voltam. E aí? Complicado. Você tem que olhar isso também. Então, o cara, às vezes... Por que no Botafogo o Arão era bom jogador? O Botafogo era um time compacto, do Sidoff, sei lá de quem, que tinha jogava ali, tarará, tarará, tarará. Aliás, estatística importante do Brasileirão até agora, viu, Vandir Ruim? Vandir Ruim. Ó, o Vandir tá dizendo, São Paulo perdeu 2 pontos mole. E o Renato Gaúcho deu uma entrevista que ele citou a palavra mole 38 vezes. A gente deu mole, a gente não pode dar esse mole. Na coletiva dele ele citou 38 vezes, viu, Vandir? Tá igual você, mole. Se pelo menos ele fosse forçado, todos já teriam uma opinião diferente dele. Creio que ele não dá o gás. Eu imagino que você esteja falando do Arão, o nosso querido Romário. Sabe quais são os 2 times com maior troca de passe no Brasileirão e posse de bola? Sabe, Vandir Ruim? Por favor. Chutem, na ordem assim. O primeiro e o segundo. Chutem, vocês precisam chutar. Maior posse de bola. E troca de passe. Maior posse de bola e troca de passes certos. E posse de bola com passes certos no Brasileirão. Mas eu ia falar... Não sei, eu ia dizer CSA brincando. Não. Em primeiro, Botafogo e segundo, Fluminense. Ah, legal. E o Botafogo mostrou isso no primeiro jogo contra o São Paulo. Foi uma troca de uma posse Improdutivo. produtiva. É. Mas já no segundo jogo contra o Fortaleza ontem, o time trocava, chegava, tal. Foi um jogo muito franco. Então é isso, ó. Qual é a principal dificuldade? O Fogo, o Vandir Júnior, né? Tu viu o Vandir Júnior e o Flu, Flamengo. Flamengo nunca, Romário. Flamengo e Palmeiras não vão estar nessa estatística. Palmeiras e Flamengo, seus técnicos não gostam da bola. O Palmeiras começou bem o jogo contra o Inter, só pra... nem vou entrar. Fez 1-0. E eu lá falando no grupo que o Kelson, ele me tem como inimigo, ele não entende. Cara, nós estamos sempre no mesmo time. O Luiz Felipe agora acertou. E nesse jogo, o Luiz Felipe não tem culpa. Ele estava lá no meio na beira do campo, o repórter mesmo falando assim: Felipão. sai de trás, Felipão. Diga comigo. Selmona. Felipão. Diga comigo, Selmona. É. Então, assim, o time soltou o Bruno Henrique, que chegou para finalizar, soltou os laterais, o Diogo jogando muito bem, o Marcos Rocha também jogando muita bola, prendeu os 2 volantes, porque soltou o lateral. Mas o Palmeiras não quer, com 20 minutos, cara. 21 minutos até o fim do jogo, o Inter dominou o jogo. Aí o Kelso falou, será que é físico? Ficaram uma semana sem jogar. Não sei se é físico, o que é. Mas o Scolari dessa vez, ele manteve o que deu certo contra o Melgar e contra o Fortaleza na estreia, e o time tá jogando bem. Só que o time recuou e ele falando para sair de trás. Mas é um time que não quer bola. Será que é um time que tava se poupando um pouco? Mas Por essa... preservar o placar de 1 a Você 0. falou uma coisa interessante agora. Pode ser o time que tenha absorvido o que o Felipão normalmente pedia. Se a gente fizer o gol, Segura. vamos ficar seguro. Às vezes o time se acostumou a jogar desse jeito, cara. Ué, Renato não pegou um time do Roger jogando pra frente, trabalhando bola? Ou foi o Renato que deu o padrão de jogo pro Grêmio? Não foi. Ou foi o Mancini que deu o padrão de jogo novo pro São Paulo? Eu Não acredito. Foi o Cuca. Eu acredito, foi assim. Foi o Mancini. Mancini não sabe nem assinar o nome dele. Sabe se ele andou com aquela almofadinha? Então é isso.
que vai ser de Flamengo e Penharol? Qual é a opinião de vocês estão aí, ó? Legal. Participa aí, galera. Mudando de assunto, tá faltando o que pra voltar a ter o nosso horário do FUT? Toda quinta. Ah, Romário, depois a gente fala sobre isso. Do racha. O que dá Flamengo e Penharol? Vamos repetir. Flamengo, os melhores elencos da América do Sul, não time, melhores elencos. E Penharol, só as camisas e com a tradição uruguaia. Um time sabe jogar Libertadores e outro não. A resposta que eu lhe dou é essa. Isso é complicado. Eita, o João entrou. E você, quero ouvir logo sua opinião. Vamos dar a opinião. Eu tô dizendo, um time sabe jogar Libertadores e outro não. O que o Flamengo precisa para se é o classificar? Penharol. Ganhar, empatar, E torcer por uma combinação. não. Se empatar, se passa. empatar, ele passa. Certo. Ele tá na frente do Penharol. Ele fica em segundo, se a LDU ganhar. E aí tem um Que é o problema. São José, né? gols, né? São José, né? Tem um problema gigantesco nessa situação aí de ter equilíbrio para jogar Libertadores. Os dois principais jogadores do Flamengo não têm equilíbrio emocional nenhum. Bruno Henrique e Gabriel. São dois caras que explodem fácil. mas Entram, vão além- confundir a vontade Pilhados. da Libertadores com... Além Pilhado. disso, tem toda a pressão que tá eclodindo aí dentro da Gávea, dentro do Nil, né, agora, em cima do técnico, da comissão técnica, do padrão de jogo. Então, os caras vão jogar muito pressionados. O Abel tá virtualmente demitido, né? Por todo mundo, Não, se ele perder. quando você vê quando o dirigente chega dizendo assim, pessoal, o técnico tá mantido, vou bancar. Ele tá. Mas não pode, pô. Ele tá Ganhou com a fora corda da no curva. pescoço. Não, o ba- E isso aí, já, essa nota de pesar aí, né, que Ganhou a Florida Cup, porra. essa nota Como é que ridícula pode? que soltaram, já E é bonito o troféu, viu? O Mickey é bonitinho, né? show. Eu fiquei com vontade de ter em casa. Foi Tem mais, nem mundial. foi mais uma fogueira gigantesca que foi acesa, porque o BAP entra Pra dizer que não não, tem- não tá acontecendo nada, que o técnico tá mantido. e o departamento de futebol fica a segundo plano. Gostava ele, mano, queria emitir uma nota que fosse importante assim. Nesse momento, pedimos o apoio, pedimos que se fechem com o time. Valeria a nota. Mas as referências que eles utilizaram é que. Como que dizer assim, individualizaram. vocês estão errados, né? Tá aqui, Principalmente ó, o tá aqui Ajax. os títulos, né? Ó, vou passar aqui na cara de vocês os Como é que títulos. o cara coloca um título como referência, um título que o Sidão tem? Cara, e outra coisa. É fora da cama. Polêmica, hein? O Sidão tem. O Sidão tem. É verdade. Cara, mas é bonito, bicho, pra fora. Não, mas ó, sabe o que é pior da referência pro Ajax? É que a comparação do time que tá eliminando todo mundo do Ajax com o time que jogou com o Flamengo, Só tem dois só tem jogadores. um jogador que era o David Neres, e o David Neres na época era Certo. reserva e estava quase sendo emprestado para a China. É. Eu vi os caras falando sobre isso. Então, a falta de cuidado para fazer essa comparação, né? negócio- Bastava pedir o apoio da nação. Nação, é o que eu sempre digo pro palmeirense, que é burro, coitado. Nação, o palmeirense, não ouça o que a mídia diz. Não é pra você não, viu, Kelson? Ouça o que a mídia palestrina vai dizer. Entendeu? O que a mídia quer. A mídia quer colocar pressão sobre o Flamengo, sobre o Palmeiras, sobre o Corinthians, sobre os grandes. Ele quer isso. Inclusive foi legal, né? Assim, tocando nesse ponto aí da torcida apoiando o time, no jogo televisionado pelo Esporte Interativo, né? Da Sim. TNT, a torcida, né? Teve aquele momento de No apoio Rede para Globo. dizer que, É. né? Isso é algum, assim, um cântico E o pesado, Mauro sendo né? julgado. O Mauro proibido só para pediu maior pra ficar de quieto. 18 anos, né? Faria a mesma coisa. Mas assim, mostrando Proibido que não, a- Rede Globo vai se fuder, meu Palmeiras não precisa de você. Aí você- Ora mais, e não precisa mesmo não, ela vai segurar Mas, até assim, o talo. provando que o torcedor concorda com a decisão da diretoria e não se submeter à imposição, né? A tia Leila é forte. Ó, o João tá dizendo aqui assim, ó, para com esse negócio de tia Leila, que já vai ficar igual os meninos lá, o Will vai passar vergonha. Tia O João Leila dizendo que vai é ser um forte. jogo complicado. Vai ser complicado, não pela qualidade do... Mas porque historicamente os times Penharol. uruguaios complicam muito, eles jogam